Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade à minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Meu nome é Michele, eu faço parte do grupo da Secretaria da Divina Vontade e dos Filhos da Divina Vontade. Sou ainda aluna iniciante das formações da Aline e eu venho partilhar nesse áudio, nesse vídeo, o meu entendimento sobre a parte 1 da formação sobre a Santa Faustina. Eu vou começar pelo que ela falou sobre como era o palpitado coração de Jesus, que o João fala que foi reservado para os últimos tempos, quando a humanidade estivesse bem fria. Eu imagino assim, eu vejo hoje a humanidade como está fria, sem Deus, com muito medo, ainda mais agora nesse tempo de pandemia, precisando de Deus, precisando de... Assim, eu vejo muitas pessoas, eu vejo como uma certa insanidade. Eu olho para as pessoas e só vejo o desespero e o medo. E eu vejo claramente que está precisando muito, muito, muito da presença de Deus e do que esse coração de Jesus tem para nos oferecer, que é imenso, é um presente incalculável. Eu entendi assim, que o coração de Jesus, ela falou que a revelação existe em 2 estágios, como o coração que atrai o sangue e bombeia o sangue pro restante do corpo. Essa parte de atrair, a parte da revelação que é atrair, que o coração de Jesus atraiu quando ele morreu, na paixão, né? Ele atraiu para si todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todos os nossos medos, inseguranças, a nossa derrota por ter se afastado da vontade de Deus. Ele veio para restaurar a criação. É o segundo Adão, né? O Adão que quis reinar sozinho, sem a vontade de Deus, longe da vontade de Deus, longe da casa do Pai. Jesus veio para fazer este trabalho que o Adão não fez. E viveu exatamente como o Pai queria, o Deus Pai queria que nós vivêssemos. Jesus é um modelo para todos nós. Como devemos nos comportar, como devemos viver. E ele atraiu toda essa miséria nossa, né? Vamos fazer um pacote, colocar toda a nossa miséria no coração de Jesus. E o que sai desse coração dele? Ele falou para Luísa, no volume 2, que ele apareceu para ela com o coração com 3 globos no coração, que saíam luzes do coração dele. E ela disse que essas luzes envolviam a alma dela nesse imenso mar de luz. E ele falou para ela, esses 3 globos que eu trago no meu coração é a fé, a esperança e a caridade, que eu trago para o homem sofredor, como um presente assim, para nos trazer alegria e felicidade. No coração dele tem tudo que a gente precisa para ser feliz. Tudo sai do coração de Jesus, está tudo concentrado no coração dele. Aí ele disse para ela que a fonte da felicidade do homem estava ali e que para ela ocupar a alma dela, então, ela viver para fazer isso que ele vai falar. É para você ocupar a sua alma com isso, com a fé, com a esperança e a caridade. Quando você mergulhar na fé, que ele já falou para ela que a fé é Deus, que ela reconhecer a majestade dele. Quando a gente começa a meditar, quem é Deus? Quem é Deus que pega o mundo em suas mãos? Hoje eu vi uma foto muito linda de Jesus com um globo terrestre na mão, perto do coração dele. E eu imagino que é exatamente isso, exatamente essa é a grandeza. Deus pega o planeta Terra em suas mãos, a vontade dele que rege todo o universo. E a Terra está inclusa no universo. Deus é muito maior do que o que a gente pode imaginar.
Se a gente não consegue conhecer nem a Terra toda, o planeta Terra todo, quem dirá os planetas, as constelações? E ele é que comanda tudo. Com uma palavra ele comanda tudo. Ele faz o sol nascer, a lua, tudo, tudo, tudo pela vontade dele. A vontade divina é uma coisa assim gigante. Se a gente parar para pensar, é uma coisa que nem cabe no nosso pensamento. Ele que comanda nosso corpo, a vontade dele que comanda nosso corpo. Todas as nossas funções cerebrais, tudo que a gente imaginar que funciona no nosso corpo, é Deus que está comandando. Tudo, tudo, tudo. Se Deus parar de pensar em você, de comandar a sua vida, você para de respirar e você morre. Ele que te dá o ar. Então é muito grande. Quando a gente vê quando a gente começa a refletir sobre a grandeza de Deus, a gente vê o nosso nada. Se Deus pega o planeta Terra em suas mãos, imagina eu. O planeta Terra para mim já é gigante, não cabe na minha mente, eu não consigo nem saber o que tem aqui no planeta Terra, de tanta coisa que tem. Se o planeta Terra é pequeno na mão de Deus, imagina eu. Aí eu vejo o meu nada, nada. E quando eu penso que eu, com esse nada, virei para Deus e falei, eu não quero viver a sua vontade, eu quero viver a minha sozinha. Aí que eu me sinto mais um nada. Aí Jesus fala para ela, você tem que mergulhar nessa fé, você conhecer quem sou eu e quem é você. Você é um nada, você saiu das minhas mãos, eu que te criei, eu que te fiz para me amar, e você, o que você é? Um nada que se revoltou contra o seu Criador. E aí eu ficaria no chão, não faria mais nada da vida, ficaria de cama. Mas aí eu tenho que me reerguer. Para eu me reerguer, eu tenho que mergulhar no imenso mar da esperança. Qual é esse imenso mar da esperança que Jesus fala para Luísa? São os méritos que ele alcançou para a gente na sua vida mortal aqui na Terra. Todos os atos de Jesus, todos, absolutamente todos, toda a respiração de Jesus aqui na Terra, enquanto ele esteve aqui, nos 33 anos que ele esteve aqui, foi para alcançar méritos para a gente. E para satisfazer a vontade do Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai, viver como o Pai pensou. Jesus é um modelo, Jesus é o Filho de Deus. Ele olhou para Jesus e quis que todos nós fôssemos iguais a Jesus. E a gente é bem diferente dele. Então ele veio para fazer exatamente no nosso lugar tudo que a gente devia fazer e não fez. Ele alcançou esses méritos para a gente, além da sua vida inteira e a sua paixão, claro. E ele nos deu esses méritos. Olha aqui, eu fiz no seu lugar, tá aqui para você. Essa é a nossa esperança. E quando a gente sabe disso, aí que a gente se sente um nada mesmo, porque aí você descobre, cara, eu não sou nada, eu sou pó. Tudo que eu faço de bom, tudo, absolutamente tudo que eu faço de bom na minha vida é proveniente desses méritos de Jesus. Nada que eu faço de bom vem de mim mesma. Vem desse mar imenso de méritos, desses atos que o próprio Jesus fez no meu lugar. Ele me deu. Tudo que eu faço é Ele habitando em mim. Tudo que eu faço de bom é Ele habitando em mim, que me concede essas graças. Se eu rezo, se eu faço uma caridade, se eu consigo amar o irmão, isso é um sinal da presença de Deus. Se eu consigo viver seguindo os mandamentos da lei de Deus, se eu não cometo pecados, se eu vivo no estado de graça, são méritos que Jesus concedeu para mim, não sou eu. É Jesus que vive em mim e que faz isso em mim. Eu, por mim mesma, não sou nada, só faço maldade, só tenho fraqueza, só tenho medo, inseguranças. E aí ele fala, você tem que se agarrar, você tem que mergulhar nesse mar imenso de esperança que são os méritos que eu alcancei para você. E se agarrar a isso. E realmente reconhecer, eu não sou nada. Tudo que eu faço de bom é Deus que vem, que fez no meu lugar e me deu como um presente. E aí eu me reergo, surjo numa nova vida. Eu adquiro uma nova vida. A alma adquire uma nova vida quando ela se agarra a essa esperança. A esperança torna a alma, que era tímida e fraca
ela se torna forte. E a esperança dá à alma tudo que ela quer. Quando a alma mergulha nesse mar de esperança, ela sente que ela pode tudo, porque Deus já alcançou isso pra gente. Então eu não posso, se eu sou uma alma que tem esperança, e eu tô, por exemplo, vivendo, caminhando para viver nesse dom da divina vontade, eu não posso ser tímida. Se eu tenho esperança, eu não sou uma alma tímida, eu peço tudo de Deus. E quem pede tudo, obtém tudo. Jesus falou isso para Luísa. Ele falou para Luísa, quem pede tudo, recebe tudo. E eu quero tudo de Deus. Se eu estou vivendo esse dom da divina vontade, fazendo esse caminho com Jesus, eu não posso ficar assim, eu vou fazer esse caminho então só porque eu quero ir pro purgatório mesmo, já tá bom, e só quero salvar minha alma. Ou então não, eu vou ficar menos tempo no purgatório. Não, de jeito nenhum. Se você tá pensando em viver no dom da divina vontade, ler os escritos da Luísa, fazer essa caminhada com Jesus, entregar sua vontade para ele, com essa mentalidade pequena, não é assim. Então, quer dizer, isso é um sinal claro de que você não está entendendo nada. É um sinal muito claro. Quando você está caminhando assim e ainda está com esse pensamento pequeno, é um sinal claro de que ainda você não mergulhou. Tem que mergulhar mais. Porque Jesus fala que a alma que tem esperança, que mergulha no mar da esperança, obtém tudo. Eu quero tudo. Eu quero Jesus unido a mim. Eu quero Ele unido intimamente a mim. Eu quero ser santa. Eu quero a santidade dEle. Eu quero ser para o Pai como Jesus foi para Ele. Eu quero que o Pai olhe para mim e veja o próprio Jesus. É esse o pensamento de uma alma que mergulha no mar da esperança. Eu quero ser o que Deus pensou para mim quando Ele me criou, quando eu saí das mãos dEle. Pura, eu quero ser santa, e eu quero ir direto para o céu. Eu quero viver o céu já aqui nessa terra, com a certeza de que quando eu morrer, eu vou direto para o Pai, porque Ele já habita em mim, Ele já está aqui comigo, e assim eu quero viver eternamente. Aí esse é o bem que tem no coração de Jesus. É isso que Ele emite no coração dele. Sobre o silêncio e o recolhimento interior, esse passo para quem quer viver a divina vontade, quem quer caminhar neste itinerário, né, de santidade, é fundamental. É praticamente, eu acho que impossível você não fazer esse recolhimento interior, esse encontro pessoal com Jesus. É impossível você caminhar sem este encontro. Porque uma coisa eu entendo como estágios de conversão. Primeiro você começa a fazer orações. No meu caso, eu comecei primeiro a fazer orações vocais, né? Rezava o texto da misericórdia, ia à missa. E aí comecei a fazer aí vi o padre Paulo Ricardo falando sobre engenharia da santidade. Primeiro eu recebi, eu pensava que ser santo era para Jesus escolhia, ele aparecia na frente da pessoa e falava, você vai ser santa, essa é a sua tarefa. Aí a pessoa aceitava e começava a sofrer e a apanhar do demônio e depois virava santo e era reconhecido pelo Vaticano. Eu achava que era assim. E aí, é até engraçado esse jeito que eu penso. Aí depois eu descobri que, eu confesso diante de todos, eu não sabia que a santidade era para todos. E aí eu fui ouvindo isso nas homilias. Eu acho que eu sempre ouvi, mas nunca prestei atenção. Eu comecei a ouvir, todo mundo é chamado para a santidade. Um dia eu fui fazer uma confissão e o padre falou assim comigo, você é convidado à santidade, todo mundo é convidado à santidade. Então, uma confirmação, né, de que todo mundo era convidado à santidade. E eu, gente, será que é isso para todo mundo? Eu achei que Jesus ia aparecer na frente da pessoa e chamar para ser santo, mas não é bem assim. E aí
eu fiz o curso do Padre Paulo Ricardo. Fiz a engenharia 1, no 2 eu não concluí. Aí lá no curso da engenharia da santidade, o Padre Paulo fala que não existe santo sem meditação. Que não existe. Não existe santo que reza só o terço. Que santo reza muito. Quem quer ser santo tem que rezar todo dia. Mas não existe santidade sem oração meditativa, sem um encontro com Jesus, de você conversar com Ele, no coração, a sua alma conversar com Ele. E aí eu pensava assim, aí no início eu achei super difícil, eu não conseguia. Eu falava, mas é muito difícil eu conversar com Deus e eu não tenho tempo, eu tô o tempo todo fazendo alguma coisa, cuidando da casa, trabalhando, que hora que eu vou conversar com Deus? Eu não tenho tempo. Aí ele falava que os filhos do Padre Pio tinham que fazer pelo menos 1 hora de meditação por dia. E eu comecei a fazer de manhã e à noite eu dormia e eu pensava assim, eu tinha que ficar ali aquele tempo parada, conversando com Jesus, 30 minutos contado no relógio de manhã e 30 minutos contado à tarde. Mas não dava certo. Deus não tem hora, Deus não quer marcar a agenda com você. Ele quer você todinha para Ele, o tempo todo. E aí eu tive que descobrir uma forma. E aí com o tempo eu fui descobrindo que eu posso ter a minha vida exterior, fazer tudo que eu tenho para fazer na vida e ter a vida interior ao mesmo tempo. Eu estou o tempo todo ligada aqui dentro do meu coração, tem um trono. E o rei está aqui e eu converso com ele o dia inteiro. Eu sirvo a ele o dia inteiro. Eu não sirvo as criaturas. Eu vivo para ele. Se eu estou, por exemplo, se meu chefe me liga, é Jesus que está me ligando, não é meu chefe. Eu não olho para ele como meu chefe. Então é meu rei que está me ligando e eu vou atender ele com o maior carinho do mundo, com o maior respeito. Claro que eu vou ter que me policiar, né? Ter que saber como eu falo, porque eu estou falando com o meu chefe, eu não estou falando com o Senhor. Mas na minha mente eu estou aqui, eu estou falando com o Senhor, na minha mente. Sim, Senhor, eu faço, sim, eu vou fazer tudo que você quer. Se eu recebo um trabalho por e-mail, é Jesus que está me mandando esse trabalho. E eu falo para ele, vou fazer com o maior amor. Aí é o que a Santa Faustina fala, o amor que agrada a Deus é esse, é você viver fazendo tudo para agradar a Ele e não as criaturas. E eu demorei para entender isso. Aí, voltando ao que o Padre Paulo falou, de você não, o Padre Paulo também falou isso, Deus não tem agenda, Ele quer você todo, o tempo todo. Eu não conseguia entender isso, como que eu vou servir a Deus e ao mesmo tempo fazer tudo que eu tenho para fazer no mundo, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, bebezinhos, tenho meu marido, tenho meu trabalho. Como que eu vou conciliar essa vida? Aí vem o livro do céu, que dá a chave, né? Que abre tudo. Jesus fala para Luísa, a partir de agora, você esquece as criaturas. Aí você pensa, como assim? Vou esquecer meu marido, meu filho, não vou cuidar da casa? Não, não é isso. Você vai olhar para elas olhando para mim. Você vai fazer tudo que você for fazer na sua vida, você vai pensar que eu estou do seu lado, te olhando, te observando. Você trabalha para mim. Então, presta muita atenção no que você está fazendo. Faz com amor, com paciência, como se você estivesse fazendo para mim. É isso que é se desapegar do mundo. Você vai continuar a sua vida normal. Deus não quer que você largue a sua família, vai morar no mosteiro e ficar lá escondida, olhando para o céu e meditando. Não é isso. Você vai viver sua vida normalmente, mas você vai viver pensando que você está fazendo tudo para Deus. Aí eu vou cuidar dos meus filhos. Agora eu estou brincando com o menino Jesus. Agora eu estou trocando o menino Jesus. Agora eu vou estar alimentando o menino Jesus. Eu vou estar brincando com ele, vou estar conversando com quem? Com o menino Jesus. Deus nunca vai sair da minha mente, porque em todos os lugares, em todas as pessoas eu vou ver Jesus. Aí ele falava para ela, você vai trabalhar, quando você receber uma ordem, você receba como uma ordem minha. Aí Santa Faustina vem e fala, quando eu estou muito entediada, desgostosa de fazer o trabalho, cansada, aí eu me lembro que eu estou na casa do Senhor e que eu estou trabalhando para Ele, independente do que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo
ela fazia serviço de portaria, ela falou nesse trecho. Se eu estou fazendo serviço de portaria, a portaria é da casa do Senhor. Eu estou trabalhando para Ele. Então, eu não preciso desperdiçar, eu posso oferecer todos os meus atos para Deus, por amor a Deus. Se eu vou lavar uma louça, Senhor, é por Ti, é por amor a Ti que eu lavo essa louça. E eu lavo junto contigo, com o Senhor morando aqui dentro de mim, reinando na minha vontade, e oferecer este ato na divina vontade. Então, eu faço um ato de lavar a louça na divina vontade. Tudo que eu for fazer, eu posso no início do dia falar para o Senhor: Senhor, todas as minhas respirações, todos os meus batimentos cardíacos, todos os meus pensamentos, eu faço por amor a Ti. Todos eles são declarações de amor para Ti. Então, desse jeito, eu vivo uma vida de santidade e uma vida de esposa, uma vida de mãe, uma vida de funcionária, sem atrapalhar em nada, porque eu esqueci as criaturas. Eu vivo para Deus. A minha casa é a casa do Senhor. A minha casa não é minha casa, é a casa de Deus. Tudo que acontece aqui na minha casa, eu ofereço ao Senhor como um ato de amor. E se eu sofro, aí que eu vou oferecer um ato mais perfeito ainda, porque Jesus fala para Luísa que o coração dele tem tanto amor que ele tem uma febre, e que essa febre ela é curada com o amor e com os sacrifícios da criatura feito por amor a ele. Que ele espera que a alma vire para ele e diga: Senhor, eu sofro isso por Ti. É por amor a Ti que eu sofro. Aí então você, durante todo o seu dia, você pode, sei lá, você está sentindo uma dor de cabeça. E você vai tomar seu remédio, mas você vai, enquanto a dor não passar, você vai falar: Senhor, é por amor a Ti que eu quero sofrer essa dor. E eu Te ofereço como um ato de puro amor. Por amor a Ti que tanto sofreu por mim. Se você está com um problema para resolver, tá, sei lá, qualquer problema na vida, que a gente tem vários, não quer dizer que você vai andar com Jesus que você vai deixar de ter problemas, não. Você vai ter os mesmos problemas ou piores. E você vai dizer para Ele: é por Ti, Senhor, que eu quero sofrer essa dor, que eu quero fazer esse sacrifício, que eu quero passar por esse problema, é por Ti. Quando você fala isso, você não tem noção do bem que você faz ao Senhor. É um alívio nessa febre de amor dEle. É o alimento dEle, o nosso amor. Porque como a gente vive aqui, nesta terra, buscando a santidade para imitar o Senhor, para ser para o Pai como Jesus foi, e ele veio e sofreu por nós, Ele morreu por nós, derramou todo o seu sangue por nós. Ele espera que a gente imite Ele, que a gente também sofra por Ele e por todos. Toda a nossa vida, todos os nossos sofrimentos devem ser oferecidos ao Pai, ao Deus Pai, como um sacrifício de amor em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Toda a dor que eu sinto, eu posso oferecer ao Pai, para Ele olhar para mim como Ele olhava para o próprio Jesus. Jesus estava ali pregado na cruz, sem culpa nenhuma, tomou para si todos os pecados, em nome de todos os irmãos, de toda a humanidade. E assim somos nós, crucificados por amor de todos os irmãos, todos os atos oferecidos em nome de todos. Teve uma parte que ela falou que a Santa Faustina disse que ela descobriu o que na alma dela desagradava a Deus, e ela pediu, com auxílio da graça, com auxílio de Deus, ela reconheceu isso e ela conseguiu superar. E eu senti isso, eu tive essa experiência na minha vida espiritual, que eu percebi o que não agradava a Jesus em mim, e eu fui melhorando com a graça, com o auxílio dele. Eu sozinha não consigo fazer nada. Eu percebi, por exemplo, que ele queria que eu tivesse mais perseverança, mais disciplina com as minhas orações, com os meus horários. Eu não tinha o costume de acordar todos os dias no mesmo horário. Eu acordava quando eu tinha vontade, eu acordava cedo. Quando não acordava, me propunha a acordar cedo e não acordava. E aí eu senti esse puxão de orelha dele, de falar que vai fazer uma coisa, de se comprometer e fazer, não ter desculpa.
E aí eu comecei me propus a acordar numa certa hora e acordo nesse horário todos os dias. Assim, algumas vezes, algumas exceções, em algum caso assim extraordinário eu não acordo, mas geralmente eu acordo, na maioria das vezes, para fazer minhas orações, para meditar o livro. E assim foi incrível como ele me ajudou a cumprir esse propósito, porque eu me humilhei diante dele, falei que eu tinha que era uma fraqueza minha, mas que eu queria que ele me ajudasse a mudar. E depois disso ele me envia muitas luzes, muitas luzes. Eu consegui progredir assim num nível, para mim, espantoso. Quando eu comparo o antes e o depois. Eu lia o livro do céu, eu não entendia. Eu não conseguia entender, eu não conseguia meditar. Eu não recebia nenhuma luz assim. Eu lia por ler, parece que estava lendo como uma história entre ele e Luísa. E não trazia para a minha vida. E aí depois que eu comecei ele viu, ele me testou, viu que eu cumpri o que eu tinha prometido e ele foi me dando as graças. Nada vem de graça, né? Ele não faz nada de graça. Ele quer ver o seu desejo, né, de ser fiel. E outra coisa que eu percebi que eu tinha era a falta de confiança. Eu era muito insegura. Eu pensava assim, eu vou ler o livro do céu, estou meditando, mas ele está me dando luzes, e mesmo assim eu ainda achava que eu não era digna de receber as graças que eu estou recebendo, e que eu jamais receberia o dom da divina vontade, que isso não era coisa para mim. Lá no fundo da minha alma eu descobri isso. Não era uma coisa muito explícita. Eu não falava para mim mesma isso, mas assim, eu sentia lá no fundo, escondido lá, que eu acreditava, mas no fundo lá do coração tinha uma desconfiança. E aí quando eu me fui lendo mais, meditando mais, ele foi me inspirando a descobrir essa minha fraqueza, né? Essa minha falta de confiança nele. E me ensinou a ter mais confiança. Ele mesmo me deu essa confiança, digamos assim, né? Que eu não consigo nada de bom para mim, mas só de eu desejei ter essa confiança e mergulhar. É como se você pulasse de um avião que está lá em cima, num paraquedas. Mergulha na confiança e na esperança. E aí eu vi que é tipo, como a Aline falou, é um muro que você passa, um obstáculo. Se você não passar esse obstáculo, você não chega não segue o caminho. Eu vejo o caminho da divina vontade como um caminho para chegar num tesouro. E você vai passar por muitos obstáculos para chegar lá no final. E você tem que seguir. É como um jogo. Você vai seguindo. E você conseguiu aquela prova, você passou por aquele obstáculo e vai para o próximo. E sempre vai ter obstáculos, sempre vai ter testes e sofrimentos, mas no final vai ter um tesouro maravilhoso. A Santa Faustina disse que Jesus disse para ela que a vontade da superior era a vontade de Deus. E que ele ficou muito chateado porque se ela não seguisse as ordens da superiora. E isso é uma chave fundamental para quem quer viver na divina vontade. Porque Jesus fala para Luísa que a obediência para ele era tudo. Ele veio na terra para cumprir a vontade do Pai. E ele falou para Luísa, para você também deve ser. A obediência deve ser tudo para você, tudo, absolutamente tudo. Quando você... E obedecer significa você sacrificar a sua vontade para fazer a do outro. Quando você está obedecendo uma pessoa, um superior, você está fazendo a vontade de Deus, né? O ato de você obedecer a um superior é fazer a vontade de Deus. Porque às vezes a gente fica com aquela dúvida, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. Deus não fala comigo. Deus não fala no meu coração. Eu não escuto a voz de Deus. Mas Ele está falando com você, você que não percebe. Ele está falando através do seu esposo. Seu esposo que te pede uma coisa. Não é seu esposo que está pedindo, é Deus. Seu chefe que te liga para te pedir uma coisa. É a vontade de Deus. A vontade de Deus não se manifesta. Você não vai ouvir a Deus falando aqui na sua cabeça, Michele, você faz isso agora você vai daquilo. Não. Ele vai falar através das pessoas.
E aí você obedecendo o seu superior, o seu chefe. Por exemplo, seu chefe manda você fazer uma coisa e você ficar resmungando e dizendo, faz, mas no fundo você fica resmungando, sai falando mal dele para todo mundo. Ah, ele me pediu isso é um absurdo. Aí você tá falando isso é de Deus? É a vontade de Deus que você tá murmurando. Aí seu esposo te pede uma coisa, claro, dentro dos limites dos mandamentos da lei de Deus. Ele te pede alguma coisa e você murmura, não faz com raiva, faz com falta de amor. Não, você vê ali a vontade de Deus. Então, quando seu esposo te pede alguma coisa, faça com o maior amor que você tem no seu coração, porque não é para ele que você está fazendo, é para o Senhor. E aí, ontem eu estava lendo o livro da Mística Cidade de Deus, Cidade Mística de Deus, e aí na página, a Maria de Jesus Ágreda estava falando que ela ficou mais de 10 anos resistindo a escrever o livro, e aí os anjos falaram para ela que, confirmando isso que a Aline falou, que Jesus falou, né? E a Aline também falou em uma aula que ela deu. Confirmando isso, o anjo falou que ela tinha razão de ficar perturbada, de falar sobre a vida de Nossa Senhora, porque nem eles mesmos sabiam todos os mistérios que Deus queria revelar para ela, para Maria de Jesus Ágreda, mas que ela soubesse que quando que era uma ordem do confessor da Maria de Jesus Ágreda que era para ela escrever. E quando ela estivesse obedecendo ao confessor, é a mesma coisa dela estar obedecendo a Deus. E que se não fosse a vontade, e que ela obedecendo ao confessor, se essa não fosse uma ordem de Deus, o próprio Deus iria dar um jeito de impedir que ela fizesse isso. E aí o anjo deu o exemplo de Abraão. Abraão seguiu a ordem de Deus, estava levando seu filho para matar o filho. E na hora, Deus tirou o filho e falou, não, Abraão, não é para fazer isso. E ele falou com ela, se não fosse a ordem de Deus, a hora que você começasse a escrever, ia vir um anjo aqui e ia tirar a caneta da sua mão. Então, obedeça, porque a vontade do seu superior é a vontade de Deus.